Amém. Eu não sei que altura que eu vou ter que falar, mas penso que vai dar para ouvir. Quero abrir a palavra, a Bíblia com você. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Cada dia tem acontecido um milagre em nossas vidas e na minha vida em particular. Então, estou aqui feliz, grato a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Esse texto nos ensina tanto, e o tema seria assim, oportunidade. Quem que não gosta de ter oportunidade? Quem que não gosta de aproveitar a oportunidade? E nós ficamos às vezes frustrados e reclamamos porque podia ter aproveitado aquela oportunidade e não aproveitei. Então essa seria o tema da palavra que eu quero deixar para vocês. Se a chuva continuar caindo assim, amém? Então ouvindo aí atrás, todo mundo está ouvindo pouco, mais ou menos, senão eu falo mais alto. Amém? Então aqui diz nesse texto de João 12, a partir do verso 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, uma refeição, né? Deram ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não vendemos? Por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por que não fizeram isto? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Então esse texto me ensina muitas coisas. Me ensina sobre uma oportunidade que essa mulher chamada Maria teve, irmã de Marta, irmãs de Lázaro, o que foi ressuscitado. E ele estava no lugar, os outros textos de Mateus e de Lucas, de Marcos, tem outros dizeres, mas tudo convergem para o mesmo assunto. Estava na casa de Simão, o leproso, mas não mais leproso, porque já tinha sido curado por Jesus. Então essa fala sobre uma oportunidade, uma única oportunidade que essa mulher teve. Não teria mais, foi a única que ela teve de honrar o Senhor. A única oportunidade que ela teve de glorificar o seu Deus. E nós, pela história narrada aqui, nós vemos que ela era muito grata ao Senhor. Por quê? Porque ela estava em uma casa, fizeram uma refeição, e ali estava o seu irmão Lázaro, depois de ressuscitado. Então ela tinha muitos motivos, ou um grande motivo, um imenso, um profundo motivo para agradecer a Jesus. E ela tinha algo precioso com ela, que ela guardou, que ela guardava para uma ocasião oportuna. E assim
ela fez. Então aqui está falando de uma oportunidade. Nós temos, às vezes, muitas oportunidades. Exemplo disso, o ladrão da cruz teve uma só oportunidade, quando estava na cruz. Ele disse ao Senhor, que estava do lado dele: quando o Senhor for, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Única oportunidade. Aquela mulher de fluxo de sangue, quando ela teve a oportunidade de tocar em Jesus, ela foi e tocou. Não teve outra oportunidade. Eu olho para a minha vida, para as situações, e converso com meu Deus, olhando para a palavra, e pergunto: Senhor, eu tenho aproveitado a oportunidade ou as oportunidades que Tu tens me dado, que Tu tens me permitido? Às vezes, frustrado e arrependido, eu digo: não tenho aproveitado. Mas essa mulher aproveitou a única oportunidade. Jesus não faz. Olhando a história, essa narrativa, nós vemos que Jesus estava num lugar muito simples, na casa de um leproso, junto com Lázaro, as duas mulheres, duas irmãs, num lugar simples. Então eu aprendo nessa lição em que Jesus vai em todo lugar. Ele vai aonde está o pecador, Ele vai aonde está o pobre, o rico, o faminto, o doente. Ele vai na casa do salvo, Ele vai em todo lugar. Jesus nunca fez acepção, Ele nunca elitizou nada, ninguém. Então Ele ia em todo canto. Ele vai na casa do salvo, do doente e do pecador. E Ele vai na casa de quem quiser que Ele vá. Aliás, tem um versículo que diz, ali em Apocalipse 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entro. Eu entro e ceio com ele e ele comigo. Oportunidade. Ele bate, eu ouço e abro a porta. Eu ouço, tenho uma reação e uma ação e reação. Faço algo. Esse texto me chama muito a atenção, me ensina tanto, de Apocalipse 3:20, porque diz: eis que estou à porta e bato. Será que eu terei outra oportunidade? Será que Deus, alguém diz, mas Deus é um Deus de misericórdia, paciencioso, longânimo e vai além de todos nossos pensamentos e valores, transcende entendimentos, corações, transcende todo o perdão e misericórdia que o homem tem. Amém. Concordo com tudo isso. Mas eu preciso parar de dar trabalho às vezes. Às vezes dou muito trabalho para o meu Senhor. Tem um texto na Bíblia, não lembro agora o endereço, mas diz que nós damos canseira para Deus. Está escrito bem assim, que Deus se cansa com a nossa vida às vezes, porque Ele quer nos abençoar. Aprendo também nessa lição que pelo fato de Jesus entrar numa casa, não quer dizer que naquela casa não vai ter mais provas, lutas, porque Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Nós aceitamos a Cristo como Senhor, aceitamos o seu reino, um reino diferente do reino que nos apresenta nesta terra, um reino que nos leva à presença do Pai, no reino de Jesus. Se Jesus entra na minha casa, na minha vida, isso não me isenta de provas,
Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então eu preciso perseverar, aproveitando a oportunidade e também ir decidindo. Eu passo por provas, por lutas. Esse texto de João 16:33, que no mundo tereis aflições, ele me abre muitos outros textos, no mínimo uma meia dúzia de textos, uns 6 textos mais, ligando esse ensinamento. Aprendo que quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas o que significa aflição? Aflição é um susto apenas? Aflição é uma decepção? Aflição é não receber o pagamento no fim do mês, né? O que é aflição? A aflição que Jesus está falando é muito além de que nós entendemos. Aflição vem da palavra grego tríplice, né? Que diz pressão, opressão, estresse. A pessoa fica estressada, fica atribulado, profundamente atribulado. Ele passa por sofrimento terríveis. É como se alguém pegasse e nos espremesse, nos esmagasse, nos apertasse até quase não suportar. A palavra é usada para, essa palavra do grego é usada para quando se esmaga a uva ou a azeitona na prensa. Então, tribulação que Jesus fala não é pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Não é porque eu machuquei o dedo, arrancou a unha, não é porque fez uma cirurgia. Essas são pequenininhas tribulações. Tribulação que Jesus fala é prova da nossa fé, nossa esperança, nossa convicção. Aprendo que essa aflição que me leva a entender que é como se passasse por uma prensa. Aí eu me lembro que quando se prensa a uva, sai algo bom dela. Quando se prensa a azeitona, se sai algo bom da azeitona. Se sai o azeite, se sai o licor da uva. Quando nós somos provados por essas tribulações e nós permanecemos no Senhor, crendo na nossa esperança, na nossa fé inabalável em Cristo, certamente Deus se agrada e de nós vai fluir, vai sair algo que presta, vai sair algo que serve para alguém tomar como parâmetro, vai sair algo que serve para modelo. Eu vou deixar um legado de ensinamento, não teórico, e não passando só por uma vida totalmente abastada, uma vida totalmente cheia de privilégios, mas eu vou passar por uma vida de tribulação também. E essa tribulação que Jesus fala, no mundo tereis tribulações, ou passará por tribulações, é muito mais que a tribulação que às vezes nós passamos. Sei que muitos de nós passamos tribulações profundas. Passamos sim. É o falecimento de um parente, de um pai, de um irmão, de um filho. Isso tudo é difícil. É uma grande tribulação. É uma tremenda tribulação. Um acidente que tira a vida de um querido. É uma tremenda tribulação. Mas Deus está nos ensinando que a tribulação que Ele fala é muito além do nosso sofrimento emocional, psicológico e da carne. Então esse texto me ensina muito. Mas em toda a tribulação, em todo o tempo, se nós estivermos em Cristo Jesus, as dificuldades são superadas.
ou então a dificuldade é suportada. A gente consegue suportar porque crê, a gente acredita, a gente confia, a gente espera que Jesus está conosco, que Ele nos assiste, que Ele cuida de nós. Tem um cântico que eu gosto muito que diz: as tempestades se acalmam, ou os ventos se acalmam quando Jesus está presente. Que as cadeias se abrem quando Jesus manifesta o seu poder. Que o impossível acontece quando Jesus age. Porque nós fazemos só o possível e muitas vezes o muito pequeno possível. Poderíamos fazer muito mais possíveis e nós não fazemos. Jesus passava ali então, nesse texto, por Betânia, para ir a Jerusalém. Por que Jesus estava passando por essa cidade, indo para Jerusalém? A missão única de Jesus, ir para Jerusalém, era a cruz. Lá ele iria entregar-se, lá iria ser crucificado. A missão dele era a cruz, para salvar o pecador ou os pecadores. Então aquela mulher aproveitou a oportunidade, aquela hora era a hora de fazer isso. Era a hora oportuna de derramar aquele valioso perfume, aquele valioso unguento. Unguento valioso, nardo, diz que nardo puro. Diz que esse pequeno frasco desse nardo, desse perfume, valia 300 denários, 300 dias de serviço, um ano de serviço, 30 mil reais, vamos dizer assim. Um pequeno frasco de perfume. Foi isto que ela derramou em Jesus, por amor e gratidão. Isso valia muito para ela, valia. Mas ela não teria outra oportunidade, foi a única e ela aproveitou. Muito bem. Essa mulher não perdeu a oportunidade. Em outra época, em outra ocasião, essa atitude dessa mulher não teria tanto valor. Podia ser usado para outras situações, mas não teria o valor e não seria tão marcante como ficou, porque Jesus disse: em todo lugar que foi pregado o evangelho, a palavra, você vai ser lembrada, ou esse acontecimento vai ser ensinado. Então foi importante essa mulher aproveitar a oportunidade. Ela deu para Jesus o que era precioso para ela. Ela não deu a sobra, não deu o restolho, não deu a moedinha. Alguém pode dizer, mas aquela viúva deu 2 moedas. Amém. Mas ela deu tudo o que ela tinha. A nossa vida está cheia de oportunidade de fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus e fazer algo para as vidas, para as pessoas. Nossa vida está cheia de oportunidade. Não devemos desperdiçar as oportunidades. Não devemos cochilar nessa hora. Não devemos estar atento para aproveitar essa oportunidade. Oportunidade de ouvir. Oportunidade de falar. Mas oportunidade de silenciar também. Tem hora que eu preciso falar, mas tem hora que eu preciso silenciar. Isso acontece muito nas nossas casas. Isso acontece muito entre as famílias. Às vezes fala na hora errada, na hora que devia silenciar. Não é tempo de falar, é tempo de calar. Mas há momento de falar. Mas a oportunidade precisa ter finalidade de resgate, de restauração, de mudança de vida, de uma tratativa que cuida do coração da pessoa. Então eu preciso aproveitar a oportunidade de ouvir, aproveitar a oportunidade de conhecer as coisas de Deus.
Eu preciso aproveitar. Não posso perder essa oportunidade. Eu preciso aproveitar a oportunidade de amar. Eu preciso aprender. Eu preciso aproveitar a oportunidade de abraçar, de amar alguém, de interceder, de orar por alguém. E eu preciso aproveitar a oportunidade de servir. Vimos nesses dias uma disposição de encantar, de a gente deixar a gente, como diz, com o queixo caído, e ver tanta disposição em servir nesse preparo desse ambiente, desse local de reunião. De jovens a mais velhos, né? Tanta disposição. E os que não puderam vir, com as suas mãos fazendo o serviço, todos contribuindo para que isso acontecesse. Então, a oportunidade aproveitada também. Às vezes nós, quando surgem as oportunidades, nós pensamos, mas que os outros vão pensar se eu fizer isto? Eu pergunto, aquela mulher perguntou para alguém se ela devia fazer ou não devia? Ela não pensou duas vezes, ela foi e fez. Mas ela fez para o Senhor. Fez com o coração grato, por amor. Então ela não errou por isso. Não precisa, porque às vezes em nossas decisões, nós pensamos, mas o que o pai vai pensar? Eu só posso dar um testemunho disto. A minha conversão, eu não consultei família. Eu ouvi homens de Deus falando comigo na palavra de Deus. Eu não perguntei para meu pai nem para minha mãe, nem por isso desobedeci, desonrei a minha família. Nem os meus irmãos, eu perguntei para eles, irmão mais velho, não perguntei para eles se eu deveria ou não. Porque a palavra de Deus é soberana, é a primeira, é a prioridade na vida do ser humano. Quando homens de Deus pregaram para mim a palavra, eu não fiquei consultando opiniões. Eu fui na minha dureza de coração, na minha incredulidade e na minha vontade de saber. Eu não quis perder a oportunidade. E eles perseveraram, foram longânimos comigo. E eu vim, começou a minha conversão lá em 1975. Que começou a minha conversão. Estou convertendo ainda. Muitas coisas precisamos ainda crescer, mudar. Precisamos aproveitar essas oportunidades. Às vezes nós não fazemos as coisas boas porque pegamos opiniões. O que você acha, que não acha? Às vezes o conselho é bom. A própria palavra diz, bendito o Deus que nos aconselha, que nos ensina. Lógico que pedir opinião, às vezes, é até necessário. Mas na hora da decisão, se é em direção a Deus e a sua palavra, vá com tudo. Vá com tudo. Não fique pegando opiniões. Essa mulher deu para Jesus o mais valioso. A pergunta que eu fiz para mim e deixo para cada um de nós, para todos aqui: o que damos ao Senhor, ao nosso Deus, é valioso? Tem valor para nós? Se não tiver valor para nós, não dê para Deus. Ele não precisa de coisa que não presta. Ele precisa de coisa que tem valor. Não é porque ele valoriza dinheiro e outras coisas. É porque ele olha no coração o que é que eu estou dando e como eu estou dando. Nem sempre um bálsamo é precioso, mas esse dia foi muito precioso. Vemos nesse texto que tinha homens que pensavam diferente do que essa mulher. Judas Iscariotes,
o que ia atraí-lo, teve opinião diferente. Por que esse desperdício? Muitas vezes alguém questiona, não sei se com você, mas comigo já questionaram, por que você lê tanto a Bíblia, ou lê um pouco a Bíblia, que eu não leio tanto como deveria, mas por que você lê a Bíblia tanto assim, e você tem esse compromisso ferrenho, determinado, todo sábado, agora domingo, né? Não sei, todo sábado, na reunião, e os encontros, e liderança, e discipuladores, e líderes, encontros extra-localidades, outras cidades, porque você não tem mais tempo para nada, nem sobra tempo nem para pescar, né? Nem para jogar futebol, não sobra tempo. Alguém questiona, mas eu decidi, pelo chamado, pelo meu entendimento, que eu deveria fazer. Devia priorizar o reino, priorizar a palavra, priorizar vidas, priorizar almas, priorizar aconselhamento, ouvir homens de Deus a me ensinando, pastoreando a minha vida, ir em encontro e pedindo para aqueles irmãos ungidos, cheios de Deus, ore por mim. Todos os encontros que eu fui, eu não tinha nem um pouco de vergonha, de timidez, de dizer, querido, ora por mim. E muitas vezes nós não aproveitamos esta oportunidade. E às vezes até roubamos a oportunidade de outros que estão fazendo e começamos com nossos conselhos. Roubamos a glória de Deus. Roubamos o amor devido ao Senhor. Roubamos o amor devido aos irmãos. Judas parecia um homem que estava com a razão, mas estava totalmente equivocado e totalmente pervertido e traidor era o coração de Judas. O mundo acha um desperdício entregarmos tudo ao Senhor. Tudo. Entregamos, Senhor, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus bens, é do Senhor, é para uso. Tudo para o Senhor, Ele é a prioridade. Mas aquele homem pensava diferente e achava um desperdício. Às vezes podemos entrar nesse campo, nessa área de avareza, de ignorância e desconhecimento. Às vezes a nossa atitude de entrega desagrada muita gente. Pode desagradar a gente, mas entregando minha vida ao Senhor, certamente eu serei abençoado. Mas ouvindo opiniões, nem sempre sou abençoado. E andando nas minhas razões, no meu estribar de entendimento, que às vezes precisa ser trabalhado para que eu seja resgatado, reconciliado com Deus. E eu não aproveito a oportunidade, mas eu preciso aproveitar. Que o nosso coração se desperte para essa questão de aproveitar oportunidades em qualquer tempo. Dar o melhor para Deus é a melhor opção, melhor oportunidade. E o que o amor e a gratidão gera em nós? O amor e a gratidão geram em nós o quê? Nós damos valor às coisas de Deus. Nós servimos com o coração. E nós damos sem esperar nada de troca. Quando eu dou algo esperando que venha repor aquilo que eu dei, eu não dei de coração. Sempre alguém julgará a nossa oferta um desperdício às vezes. Mas não importa. Queremos agradar a Jesus, o Senhor, em primeiro lugar. Amém? Dar ao Senhor o nosso amor, a nossa alegria. Dar ao Senhor a nossa gratidão. Dar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida.
Devemos lembrar da nossa oportunidade. Lembra da tua oportunidade, eu lembro da minha. Lembre-se da tua oportunidade. Não deixe para amanhã, pensando que Jesus sempre está passando. Amanhã ele passe outra vez. Ele não é leiteiro, não é jornaleiro. Para amanhã passar outra vez. Tem um versículo que diz isso. Fala com base na Bíblia. O texto que nós lemos. João, capítulo 12, verso 8. Confere na sua Bíblia. O que diz aí? Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Jesus não vai ficar passando todo dia para ver se você decidiu. Eu preciso decidir. Às vezes somos valentes em muitas coisas, mas na hora de decidir, eu bambeio as pernas, eu abaixo as mãos, eu fecho os olhos, eu fico surdo e cego. Eu preciso decidir e aproveitar a oportunidade. Dê o melhor para Jesus. Finalizando aqui esse texto, esse compartilhar. Dê o melhor para Jesus. Aproveite a oportunidade. A primeira oportunidade que eu preciso aproveitar é entregar minha vida a Jesus, o Senhor. Ele sabe o que fazer muito bem, muito melhor do que eu, muito melhor que você. Jesus sabe o que fazer conosco. Porque se ele não soubesse, ele não teria morrido na cruz para nos salvar, nos resgatar da perdição, da maldição e da condenação eterna. Então essa palavra me ensina a aproveitar a oportunidade. Eu preciso aproveitar. É sábio aproveitar, é inteligente aproveitar. Não precisa ser estudioso para aproveitar a oportunidade. Precisa ser determinado e decidido. Isso sim. Aí eu aproveito a oportunidade. E Deus está esperando de cada um de nós. Todos nós estamos cada dia aproveitando a oportunidade. Mas que oportunidade eu estou esperando que aconteça para que eu acerte situações com Deus, com os homens, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família? Será que amanhã Jesus passe outra vez? E depois da manhã passe outra vez? Será que eu preciso dar toda essa canseira para Jesus? Queridos, aproveite a oportunidade, não desperdice, faça como Maria, esta mulher, não perdeu a única oportunidade. Tem oportunidade na vida da gente que é única, nunca mais vai acontecer. É uma vez só. Se começarmos a pensar, avaliar, correr as páginas, nós vamos ver que teve oportunidade que passou na nossa vida que nós não aproveitamos e não vamos ter mais. Mas tem muitas que estão aí para acontecer e eu preciso estar atento, olhos abertos, ouvidos abertos, coração totalmente aberto, liberado para receber, para aceitar, para ver essas oportunidades. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.